Eu fui parar a Macau. Bem, a minha casa é Portugal. É sempre um prazer falar da minha terra, do coração, não é? Porquê é que foste parar a Macau? Macau na Bagagem, um podcast sobre histórias de vida em Macau. Fui para Macau com 12 anos. Se calhar posso começar só por dizer assim o pouquinho que sei. Nei hou ma, quer dizer como é que estás? Olha, mandarim é ni hao, não é? Já não me lembro de muito mais coisas, assim, são palavras soltas, mas há aquele discurso de circunstância que quando vamos a algum sítio, panhao, quem tira? Eu tive de perguntar à pessoa que está a vender algum produto quanto é que aquilo custa. Custa sapman, pronto. E tu pedes mais barato e dizes, penho-ti, faz mais barato. Bem-vindos a mais um episódio do Macau na Bagagem. O meu nome é Andreia Silva, sou jornalista e para quem nos ouve pela primeira vez, o Macau na Bagagem é um podcast sobre histórias de vida em Macau. Desta vez contamos a história de Patrícia Mouzinho, antiga jornalista da SIC, que foi para Macau com 12 anos e por lá cresceu. Hoje, Patrícia mantém uma relação afetiva com o território pela via da amizade ou das memórias de infância. Patrícia é atualmente assessora de comunicação, mas também faz pintura nos tempos livres, tendo feito inclusivamente uma exposição em Macau. Portanto, era muito nova e fui estudar, não é? Na altura, para o Colégio Dom Bosco, que era um colégio onde, digamos que não era o colégio onde a maioria dos portugueses colocava os filhos. Foi uma opção dos meus pais e foi uma excelente opção, porque dessa altura retenho memórias fantásticas, os professores eram maravilhosos e foi um período super feliz da minha vida. Depois fui para o Liceu de Macau para fazer 10º, 11º e 12º, porque me deu a oportunidade de viver e de experienciar Macau de uma forma completamente diferente daquela que é a dita by the book, digamos assim, que é a experiência que toda a gente teve em Macau. Eu não. Eu criei amizades, estabeleci laços com macaenses, com chineses, com todo o tipo de pessoas que faziam parte daquele universo daquela escola, porque era uma escola de facto muito receptiva a todo o tipo de crianças. E aquilo que senti foi exatamente essa vontade também de querer aprender a falar um bocadinho de chinês, aprendi cantonense. Houve uma altura que sabia falar muito melhor do que falo hoje em dia é muito pouco, o meu vocabulário está reduzido ao básico, mas foi fundamental porque conheci um Macau diferente. Eu não vivia, não estava sempre só com portugueses, eu estava muitas vezes com macaenses, eu fiz muitos amigos macaenses que ainda hoje continuam meus grandes amigos. Alguns continuam a viver em Macau, outros estão por esse mundo fora. E por isso a minha visão de Macau e o meu Macau é diferente, se calhar, do Macau de outras pessoas, ou pessoas que passaram por lá e não tiveram essa oportunidade. Sim, o meu pai foi trabalhar na altura era a inspeção de contratos de jogos, portanto estava ligado aos casinos e era funcionário público, requisitado cá de Portugal, e a minha mãe foi trabalhar para o Palácio do Governo, portanto com o governador da altura. O que é que fazia? Olha, na altura do Dom Bosco, o mais comum era irmos para a zona da Esplanada. Havia uma coisa que era uma esplanada, toda a gente ia para lá. A Esplanada era o local onde nos reuníamos. Claro que não quando eu cheguei, não é? Quando cheguei era demasiado nova para sair. Mas depois, já mais tarde, no primeiro ano, curiosamente, aquilo que eu fazia mais
Era com a minha colega, infelizmente já falecida e amiga, a Dulce Vieira. Aquilo que fazíamos era teatro. Ensaiávamos, brincávamos aos clubes, porque éramos muito infantis. Com 12, 13 anos gostávamos imenso de brincar aos clubes, ler, ensaiar teatro, visitávamos muitos templos, gostávamos imenso. Aliás, ali ao pé do Dom Bosco há um templo, e nós tínhamos por hábito até ir fazer pequenos passeios, conversar, fazíamos mais isso. Depois, mais tarde, foi a Esplanada, que era o local por excelência do encontro, não é? Onde os jovens se encontravam. O que é que fazíamos mais? Íamos jogar para as salas de jogos de máquinas, casas de máquinas, onde se jogava flippers e outras coisas, ou jogar snooker, e depois mais tarde veio a fase das discotecas, não é? Do Green Parrot, o Green Parrot no Hotel Hyatt. Eu acho que esse é o que eu mais o que me ficou mais na memória, porque era uma concentração de jovens e depois dos pais também dos jovens, portanto havia de tudo. E era muito interessante até perceber esse lado do Green Parrot, se bem que o Green Parrot era tinha sobretudo portugueses. Depois havia outros sítios onde íamos também, do Hotel Mundial, a discoteca, depois houve várias discotecas ao longo de vários, sei lá, desde o China Pop, que era espetacular, outro tipo de bares, o Talker, o Piretos, dos pais de uma grande amiga minha, que é a Algabraz, tinham esse sítio fantástico onde nos reuníamos também. Portanto, houve uma série de sítios que de facto foram passando e por onde nós fomos passando também, não é? Isto tudo até ao 12º. Portanto, há aqui um percurso e um crescimento e era muito mais seguro sair a Macau. Os pais sentiam-se mais tranquilos, sabiam onde nós estávamos e normalmente onde nós estávamos estava sempre o pai de alguém ou os irmãos mais velhos, portanto o controle era feito de outra forma. E pronto, era um ambiente, eu acho que o ambiente da noite de Macau ou para mim sempre foi bastante saudável. Por exemplo, no Dom Bosco, e criei esses hábitos, o nosso pequeno almoço era chichaofan, portanto era a massa de arroz com molho e com sementes de sésamo, ou sei lá, um pão com uma carne com temperos chineses, mas isso eu habituei-me, ou uma massa, habituei-me desde logo a comer e a partilhar um bocadinho também dos hábitos deles em relação aos passeios, às saídas. Também havia gostos diferentes, era muito comum irmos para casa uns dos outros ver filmes, ou pronto, lá está, era um registro se calhar diferente, por exemplo na Esplanada, apesar de haver mistura e as culturas cruzavam-se, que sempre foi uma coisa excelente em Macau, mas eu acho que quem não queria não se cruzava, e eu queria, e eu gostei sempre de cruzar-me, talvez por ter no meu ADN um cruzamento de sangues e misturas e culturas. Eu sempre procurei, se calhar no início não tinha essa noção, essa consciência, mas sempre procurei o lado multicultural de Macau, e é isso que me deu uma abertura e os amigos que eu tenho ainda hoje, que para muita gente que ficou só ligada à comunidade portuguesa não teve essa experiência. Havia de tudo, havia pão, havia queijo, havia tudo. Aliás, o pequeno almoço em casa era feito desses ingredientes e composto por esses ingredientes. Eu é que gostava mesmo do pequeno almoço chinês, e tanto gostava que depois, mais tarde, voltei a Macau. Portanto, eu fiz aqui um interregno, eu vim para Portugal, para a universidade com 17, entrei em Sociologia, ainda não estava, digamos que, preparada para a universidade e para ficar sozinha, longe dos meus pais e longe da minha terra, porque Macau para mim sempre foi a minha terra.
e voltei para Macau e estive um ano a trabalhar na direção dos serviços de economia, portanto para o governo, e nesse ano eu comia ao pequeno almoço com os meus colegas macaenses. Nós pedíamos sempre tom comin, que era a massa chinesa com o cogumelo chinês, portanto lá eles vinham entregar ao nosso trabalho e eles riam-se imenso e diziam assim, mas como é que tu gostas disto? Eu cresci no Colégio Dom Bosco. Eu gosto de tudo aquilo que se come na rua, desde yutan, aquelas bolas que são excelentes, com aquele molho maravilhoso, mas nisso, quer eu, quer o meu irmão, que é mais novo que eu, fizemos e ele ainda tem, aliás, ele fala chinês bastante melhor que eu, e tem ainda hoje muitos amigos também chineses. Portanto, houve sempre essa ligação. E eu adaptei-me muito bem, aliás, tão bem que tenho imensas saudades sempre de comer comida chinesa. Felizmente, em Portugal, já vamos tendo pessoas que fazem, não só nos restaurantes, mas que já tens ingredientes que te permitem até fazer uma massa chinesa em casa. Felizmente, porque eu acho que só não se adapta ou só não se adaptou a Macau quem teve o azar de não perceber o que era o que é Macau. Para mim continua a ser a minha terra, a minha vila. As pessoas riem-se quando eu digo isto e dizem assim, mas estás louca? Tu já não consegues sequer identificar alguns sítios de Macau porque é só casinos ou é só edifícios enormes. Eu sei, mas eu sempre que vou lá, e a última vez, já foi há algum tempo, foi para a minha última exposição, mas sempre que vou lá eu descubro sempre a minha identidade no meio daquelas ruas. Consigo sempre descobrir qualquer coisa ainda e a transformação faz parte. Quando as pessoas acham que só não muda um sítio que está estagnado. Portanto, Macau sempre teve uma dinâmica muito própria, sempre teve uma vida muito própria. E eu acho que o facto de, durante 400 anos, ou mais de 400 anos, ter estado sob a administração portuguesa, eu digamos que às vezes penso que era um bocadinho a bela adormecida. Ou seja, era um território super especial, com imensas potencialidades, mas que nós, portugueses, às vezes temos tendência a achar que temos que cristalizar e manter os sítios à nossa semelhança com a identidade. E não é, aquilo é de facto um território especial e por isso a transformação a que tenho assistido e tudo aquilo que eu percebo de Macau hoje não me choca. Há coisas que mudam, mas é assim. E só quem não, sei lá, eu acho que faz parte da vida, a mudança, faz parte de tu cresceres, evoluires, adaptares-te a novas realidades. Portanto, como tudo, percebo perfeitamente e sei que há muitos portugueses que eu conheço que estão lá e que dizem, mas já não é, já não acontece, já não isso, já... Ficaram presos ao passado, estavam iludidos, acharam, eu não sei o que é que acharam, mas para mim e para a minha família Macau foi incrível. Se calhar por isso é que eu continuo a dizer que é a minha segunda terra, para não dizer primeira, porque de facto eu passei lá dos momentos mais felizes da minha vida, com a minha família toda, e é sempre uma alegria regressar, mesmo que as pessoas continuem com esse discurso. Esse não é o meu discurso. Macau pode estar diferente, está, mas se as pessoas souberem perceber que na diferença existe também um lado bonito, um lado diferente, ou seja, há sempre alguma coisa positiva que tu podes retirar. E por isso é que eu gosto sempre de voltar. Aliás, devo dizer que estou cheia de saudades. Tu estiveste lá em 2016 portanto, tu és jornalista de formação, tiveste muitos anos na SIC, mas também pintas nos tempos livres e até tens feito
algumas exposições e foste a Macau em 2016 para expor na Fundação Rui Cunha. Desde então nunca mais voltaste. Pois, desde então nunca mais voltei porque se meteu, infelizmente meteu-se uma pandemia pelo meio e depois disso ainda não tive a oportunidade e porque tenho saudades e porque preciso de ir lá porque já são muitos anos e gostava imenso de, na próxima viagem, levar a minha filha e o meu filho, que já lá estiveram 2 vezes, mas eram mais pequeninos, a Carolina vai fazer 22, o Santiago tem 14, portanto o Santiago era bebê a última vez que foi lá e a Carolina também era pequenina e eu gostava imenso que eles fossem para fazerem parte. Aliás, eu quando fui lá com eles, eu fui ao meu antigo prédio, onde eu vivi, retomei um bocadinho das minhas rotinas até do tempo da escola e eu acho que tenho visto isto em alguns amigos meus que vão com frequência a Macau e que têm feito isso com os filhos. E eu digo sempre isto, quem faz isto é porque de facto considera Macau como sua terra. Mesmo tendo voltado para Portugal, estando nos Estados Unidos, não interessa aonde. Se tu fazes questão de levar os teus filhos e mostrar-lhes o que fazias, como fazias, o que era, e até mostrar a atualidade, não é? É porque Macau faz parte da tua vida e está no teu ADN. Há uma coisa que eu ainda mantenho, que é, se eu tiver alguns dias, eu começo a perceber. Já, se calhar, tenho dificuldade no vocabulário e em expressar-me, porque, ainda por cima, vivo de sons e tons e, portanto, qualquer coisa sai mais neira, não é? Mas eu consigo, às vezes, perceber coisas e isso surpreende-me ainda, que é, olha, tu consigo perceber isto, o que este está a dizer. Por acaso aconteceu uma coisa muito engraçada, está mais ou menos um mês aqui no comboio, a caminho de Lisboa, que apanhei um casal que só falava em camponense e estavam a falar não sei o quê, e eu no fim levantei-me e disse Chaikin, e eles ficaram a olhar para mim do género, que esta ela estava a perceber alguma coisa. Era Deus. Eu voltei para Portugal, os meus pais ficaram lá, não é? Porque era o normal, ou o dito normal. Os jovens chegavam ao fim do 12º e vinham estudar, vinham fazer a faculdade para cá. Porque na altura, quando eu vim, portanto em 91, ainda não havia a riqueza, exatamente, e ainda não tinha as grandes possibilidades ali à volta, nem no próprio território, que é uma coisa que depois começou a ser desenvolvida e muita gente fez os seus cursos lá e muitíssimo bem. Mas o normal era vir para cá, portanto eu vim para estudar, primeiro estudei Direito, na Católica, ao fim portanto quando cheguei ao 3º ano de Direito percebi que aquilo não era para mim. E mudei e fui para Ciências da Comunicação e daí, portanto, depois de ter criado o gosto e a paixão pelo jornalismo. Depois de 26 anos na SIC, como jornalista, decidi sair para me aventurar noutras coisas e também com uma ideia de dedicar-me mais à arte.